Boa noite, pessoal. Então, de volta aqui, finalizando os vídeos explicativos dos parâmetros dos robôs, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do robô de banda de Bollinger. Vamos começar a explicar os parâmetros iniciais do robô, tá? Então, eu vou arrastar um robô aqui para o gráfico, né? Um gráfico de mini índice, tá? Vou deixar esse robô aqui, que se vocês olharem ele está praticamente sem nenhuma configuração. Então, nós vamos pouco a pouco falar de cada um desses parâmetros, tá? Os parâmetros iniciais do robô, eles são básicos para todos os robôs da linha Sigur, né? Então, eles vão ter sempre aqui os robôs que já se comunicam com o site, né? Então, eles vão ter a área do cliente, que é a área de login, senha, para o cliente colocar o CPF, né? Essa outra informação aqui, avisar sobre atualizações disponíveis no site, é bem interessante a gente deixar ativado, né? Deixar em true, porque cada nova atualização que a gente for lançando, o próprio robô, assim que você logar, ele vai te mandar uma mensagem dizendo que tem uma versão nova com atualizações disponível para ser baixada no site. Aí é só entrar no site, entrar com o seu login lá no site e baixar essa atualização, ok? Então essa é uma parte comum para todos os robôs, tá? Essa parte de informações gerais também é uma parte comum para todos os robôs, que vem até a parte aqui da parte de cor de linha do gradiente linear. Todas essas informações aqui são comuns para todos os robôs, tá ok? Continuando, a parte de configuração de horário também é comum para todos os robôs, tá? Só que vocês vão nos vídeos lá do robô Sigur classe 5, lá tem vídeos explicando como funciona cada um desses parâmetros. Então é só dar uma olhadinha na lista de robôs, na lista de explicação dos parâmetros da Sigur, e essa lista vai conter todas as explicações que vocês vão precisar para todos esses parâmetros, tá? Seguindo adiante aqui, parte de proteção e aberturas de mercado, também, pessoal, consta tudo lá na lista lá do robô classe 5, tá bom? Controle de médias móveis, também consta tudo lá, tá? Então, a partir de agora, aqui, definições de entrada é onde nós vamos começar aí a falar a respeito do robô de bandas de Bollinger, tá? Então, esse robô, ele atua dentro da parametrizações baseadas na banda de Bollinger. Para quem não conhece, tá? Banda de Bollinger é um indicador, né, que você tem nativo aqui no MetaTrader, tá? Então, se você clica aqui em inserir indicadores, indicador de tendência e Bollinger Bands, você vai perceber que vai aparecer aqui um indicador, tá? Então, com alguns parâmetros para você colocar, tá? Então, quando você clica em OK, né? Se você reseta para que ele vinha com o padrão, quando você clica em OK, você vai perceber que aparecem essas linhas aqui no gráfico, tá ok? Essas linhas são exatamente o que compõe o indicador bandas de Bollinger. Do que é composto esse indicador? Ele é composto por uma linha central, uma média móvel central, tá? Uma linha inferior, banda, ou seja, banda inferior de Bollinger, e a linha superior, ou seja, a banda superior de Bollinger. Quando a gente dá um clique duplo aqui, então a gente vai perceber qual é o período da linha central, tá? Aqui no caso, período 20, tá? Então isso aqui corresponde a uma média móvel de 20 períodos, ok? Uma média móvel de 20 períodos. O que significa, como é formada esta linha de baixo, esta linha inferior aqui? Dois desvios padrão da média móvel de 20, tá? Então, pega-se a média móvel de 20 e subtrai dela dois desvios padrão, tá? E a média móvel, a banda superior é exatamente o contrário. Dois desvios somados ao valor da média móvel, tá ok? É um conceito simples, né? Mas que se a gente for observando o gráfico, né? Então, se a gente for operar contra a tendência, ó, sinal de entrada vem aqui, gain, sinal de entrada aqui, gain, sinal de entrada aqui, vem, gain, tá? Ó, sempre que toca uma banda, ó, sinal de entrada, gain, né? Ó, sinal de entrada, gain, tá? Ó, sinal de entrada aqui, fechou fora, fechou dentro, gain,
tá? Então, sempre que tiver uma operação onde existir uma aproximação dos preços em relação à banda de Bollinger, o robô ele vai tentar fazer uma entrada baseada também em outros parâmetros, em outros conceitos que eu deixei como funções aí para proteger a gente mais no trade, tá ok? Então, vou de novo aqui vou arrastar um robô para dentro do gráfico e nós vamos começar a explicar os parâmetros aqui da banda de Bollinger. Primeiro, período de cálculo da banda de Bollinger. Gente, é exatamente aquele período, tá, que estava escrito aqui quando eu cliquei aqui no indicador aqui de banda de Bollinger. Tá? É que eu não consigo fazer com ele aberto aqui agora. Não consigo mostrar para vocês, mas era aquele período, né, de ajuste. Tá? Então, deslocamento utilizado, exatamente, o deslocamento que estava lá. Tá? Então, conforme você coloca essas informações aqui, essas informações são as informações que o robô vai se basear para poder fazer a entrada nas operações. Tá? Os conceitos agora, a partir de agora, é que começam a vir as mudanças e implementações de segurança que nós colocamos nesses robôs aqui, tá bom? Primeiro conceito, entrar nas operações somente pelo toque na banda de Bollinger. O que é isso, gente? Normalmente, existe um setup antigo, bem conhecido dos traders, que ele é chamado de fechou fora, fechou dentro. Então, para aqueles que não conhecem esse setup ainda, eu vou clicar em cancelar aqui, é assim. Eu vou dar um zoom aqui, só para vocês entenderem. Então, o preço continua subindo, começa a subir, subiu aqui, tá? E o que esse setup de fechou fora, fechou dentro, ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, né? Então, por exemplo, o preço começou a cair aqui, veio caindo, veio caindo, veio caindo, tá? Aqui, este candle de baixa, o fechamento dele foi abaixo da linha inferior da banda de Bollinger, tá ok? Então, fechou fora da banda, tá? Então, o setup fechou fora, fechou dentro, o que ele segue? Ele vai procurar um candle que fecha abaixo da linha inferior, né? E vai começar a monitorar o próximo candle. O próximo candle, se ele fechar dentro das bandas de Bollinger, esse setup ele dá uma entrada. Então, fechou dentro, ele dá uma entrada aqui e procura o gain a partir daqui. Tá? Então, diversas vezes isso acontece. Ó. Fechou fora, fechou dentro, entrou na operação aqui. Vai entrar, ele normalmente, esse é um setup que foi feito, foi desenhado para ser contra a tendência. Tá? Então, sempre que existir um fechou fora, fechou dentro, o robô ele vai procurar fazer uma entrada e extrair o lucro a partir daqui. Tá bom? Esse é o conceito de fechou fora, fechou dentro. Só que existem diversas operações em que o robô, muitas vezes, por exemplo, essa daqui, né? O setup ele não pega isso daqui. Por quê? Porque o candle veio, desceu, ficou abaixo da linha da banda de Bollinger inferior, só que ele voltou a subir. Tá? Então, o que este parâmetro do setup ele te faz? Ele te faz fazer o seguinte, quando você deixa aqui, então você deixa aqui, entrar nas operações somente pelo toque na banda, quando você deixa em True, o que vai acontecer? Ele não vai fazer a operação baseado no fechou fora, fechou dentro. Tá bom? Ele vai simplesmente, o preço desceu, tocou a banda de Bollinger, ele faz uma entrada. Tá? Ele faz uma entrada exatamente no toque. Ele faz uma entrada baseado neste parâmetro, ele não vai esperar o próximo candle, tá? Eu vou cancelar aqui para vocês verem como acontece aqui. Por exemplo, aqui, ó, entrada aqui, porque ele passou para cima, aqui ele faz uma entrada, extrai o lucro daqui, tá? Aqui, outra entrada, extrai o lucro, aqui, outra entrada, aqui, ó, extrai o lucro, sai, o preço vai para cima, não fecha acima da banda de Bollinger, né? Mas já fecha abaixo dela. Tá? Então, diversas vezes vocês veem acontecendo isso daqui, tá vendo? Vocês podem ver isso daqui, ele vai, sobe, passa para cima da banda de Bollinger e volta a cair. Então, esta parte do setup, ela te faz o seguinte, vamos fazer a entrada baseada simplesmente no toque da operação, tá?
muitas vezes você pode também optar por seguir adiante e não deixar simplesmente no toque. Você tem essa possibilidade, você pode setar um desvio para esta entrada, né? Então, vamos voltar aqui que eu vou mostrar para vocês o próximo item, ó, distância de ajuste de entrada pelo toque na banda. O que é isso aqui? Então, ele está configurado aqui 15. 15 pontos significa, então, se você deixa aqui em True, entrar nas operações somente pelo toque na banda de Bollinger, você deixa aqui em True, ele vai entrar na operação. Então, se você deixa em 0, ou seja, quando o preço for exatamente igual à banda superior ou à banda inferior, ele vai executar uma entrada. Mas você pode falar assim, poxa, eu posso deixar um desvio para isso, né? Então, o que eu vou dar como um exemplo aqui, né? E aqui é interessante que esse desvio ele pode ser tanto para cima quanto para baixo. E vocês vão entender a potência disso quando a gente começar a brincar com os parâmetros mais para frente, né? Então, o que acontece aqui? Você consegue colocar aqui, né? Você pode colocar, por exemplo, 15. Você pode colocar 50. O que significa isso? Significa o seguinte, que ele vai pegar o valor da banda de Bollinger superior, por exemplo, nesse caso aqui, e vai somar 50 pontos, tá? Vai somar 50 pontos aqui. Então, se o preço chegar a subir 50 pontos acima da banda de Bollinger, neste caso aqui, ele faria entrada. Aqui, como vocês podem ver, ele não teria executado a entrada, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, o preço caiu e caiu 100 pontos abaixo da banda de Bollinger. Então, ao invés de fazer a entrada, por exemplo, aqui, neste ponto aqui, em 101.255, ele faria a entrada mais ou menos aqui, em 50 pontos para baixo, ou seja, ele te coloca mais bem posicionado. E aí isso daqui faz com que você consiga filtrar também as suas entradas, né? Então você consegue com isso ficar mais bem posicionado. Algumas entradas, evidentemente, você vai perder, por exemplo, como essas daqui. Não, essa aqui ainda você pegou, né? Mas essa daqui, por exemplo, ó, variou 20 pontos abaixo somente. Ou seja, se você deixa 50 pontos, né? Se você deixa 50 pontos de deslocamento dessa entrada, e ele não pegaria essa entrada, tá? E aqui tem uma grande sacada neste parâmetro, que é o seguinte, você pode colocar este parâmetro de deslocamento das entradas tanto para baixo quanto para cima, tá? Como que funciona isso daqui? Funciona assim. Se você coloca este valor aqui para cima, então se você coloca, por exemplo, aqui 15 pontos, né? Então aqui que ele vai fazer? Ele vai fazer a entrada 15 pontos acima da banda de Bollinger, tá? Se você coloca, você pode, por exemplo, colocar aqui menos 15. O que ele vai fazer? Ele vai pegar este valor da banda de Bollinger e ele vai subtrair 15 pontos deste valor aqui. Ou seja, quando o preço passar mais ou menos por aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a entrada na operação, mesmo antes de tocar a banda de Bollinger, tá? Tem diversas situações em que isso é bastante saudável, principalmente quando você quer operar a favor da tendência. Tá? Você quer operar a favor da tendência e aí você faz assim, olha, eu quero que ele entre aqui então, por exemplo, né, vamos pegar uma entrada que seja interessante. Por exemplo, aqui, ó, eu quero que ele entre aqui, por exemplo, que ele tocou aqui a banda de Bollinger. Ele vai entrar 15 pontos antes de tocar a banda de Bollinger. Então, mais ou menos aqui, nessa linha aqui, por exemplo, ó, ele faria a entrada, mais ou menos 15 pontos para cima, 30 pontos, mais ou menos aqui, ó, ele faria a entrada na operação. Ele não faria a entrada mais aqui agora, né? Ele faria 15 pontos antes, né? Então, o que acontece? Você consegue, quando você está setando esse robô para operar a favor da tendência, você consegue melhorar a qualidade das entradas também baseado nesse conceito, tá bom? Vamos voltar para cá, né? Vamos continuar falando aqui do próximo item, tá? Então, aqui, se você deixa este item aqui em falso, entrar no toque das operações, né?
se você deixa em falso, aqui entrar nas operações somente pelo toque na banda, o que vai acontecer? Ele vai fazer aquele setup de fechou fora, fechou dentro, tá? Ou seja, fechou fora da operação, fechou fora da banda, para baixo, ele entra, ele procura o próximo candle fechando dentro, ele entra na operação, tá bom? Então, pessoal, é importante deixar bem claro que é o seguinte, quando a gente coloca este parâmetro aqui, entrar nas operações somente pelo toque na banda, deixa em falso, esta distância de ajuste na entrada aqui, ela não funciona mais, tá? Ela só é ligada realmente à distância de entrada pelo toque na banda, tá? Então, quando existir o toque, este parâmetro aqui vai te dar o distanciamento pela entrada, o distanciamento desse toque na banda, né? Então, 15 pontos para cima, 15 pontos para baixo, o parâmetro que você colocar aqui, tá? Só que isso aqui precisa estar em true para que este parâmetro de toque na banda funcione, tá bom? Seguindo adiante aqui, então. Analisar a entrada a partir de quantos segundos? O que significa isso daqui? Significa o seguinte, gente, tá? Que também tudo aqui agora, a partir de agora, tudo aqui para baixo é baseado neste parâmetro aqui quando ele está em falso, tá? Porque não faz sentido se existir um toque na banda, por exemplo, se foi a 30 segundos do candle, a 25 do candle iniciado, a 50 segundos, tanto faz, né? Mas este parâmetro aqui, analisar a entrada a partir de quantos segundos, ele é bem interessante quando a gente faz o parâmetro, o setup de fechou fora, fechou dentro, tá? Por quê? Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui, né? Então, analisar a entrada a partir de quantos segundos? Se a gente deixar aqui, por exemplo, 10 segundos, tá? 10 segundos. E aí, por exemplo, o candle vem aqui, né? Vamos pegar um exemplo, esse daqui, por exemplo, ó, ele veio, né? Ele veio aqui e aí ele fechou fora da operação, tá? Vamos supor que este próximo candle aqui contou a partir do momento da abertura, né? Então aqui foi, vamos supor que seja 17h29, a partir do momento abriu esse candle aqui, 10 segundos depois da abertura, se ele tiver já dentro da banda de Bollinger, ele vai executar a entrada do robô, tá bom? Então, este parâmetro aqui de tempo, né, para a gente avaliar as entradas, ele é bem interessante quando a gente pode, por exemplo, deixar aqui, vamos supor, 50 segundos. Então, o que vai acontecer? Ele vai esperar 50 segundos esse candle aqui entrar. Então, por exemplo, ele veio aqui, vamos supor que ele só deu uma rabiscadinha aqui para dentro, né? E aí ele entrou na operação, entrou aqui, e aí logo a seguir começou a cair mais. E aqui, por sorte, talvez ele tivesse dado o ganho da gente, né? Mas e se ele continuasse caindo, né? Então, por exemplo, esse daqui, ó, vou fechar aqui para vocês verem, ó, fechou fora aqui, aí chegou aqui, ele deu uma rabiscadinha para dentro, né? E aqui, se a gente deixa aquele parâmetro, por exemplo, em 10, o que vai acontecer? Ele vai executar a entrada na operação aqui. Só que o preço começou a cair, gente, continuou caindo. Então, aquele parâmetro, o que ele faz? Legal, 50 segundos após a abertura do candle, só que 50 segundos, a grande chance dele estar fora aqui. Ou seja, se ele ainda está fora aqui, o que vai acontecer? Ele não vai fazer a entrada, tá? Ele não vai fazer a entrada. Por quê? Porque ele não vai fazer porque o candle ainda não fechou dentro da banda de Bollinger. E aí ele vai avaliar esse aqui. Aí ele vai falar assim, bom, então esse aqui vai ser o meu próximo candle de parâmetro. Vai olhar para esse candle aqui, fechou fora da banda, legal, vamos esperar o próximo. Se está aqui, esse candle aqui abriu, 10 segundos depois, se ele está aqui para cima da banda, ele faz a entrada aqui. Entenderam? Ele faz a entrada aqui. Agora, se ele está a 50 segundos do final, ou seja, 50 segundos, o que provavelmente aconteceu? O preço estava variando, estava para baixo aqui ainda e estava fora, ou seja, ainda continuou fechando fora da banda. E aqui ele continua não entrando na operação. Tá? E aí ele vai basear-se nesse próximo aqui agora, né? Então, esse próximo aqui fechou fora, vai procurar o próximo candle. Aqui, assim, ele chegou a subir, subiu um pouquinho e caiu, mas ainda fechou dentro da banda de Bollinger. 50 segundos, provavelmente ele estava por aqui, mais ou menos aqui, até aqui, ele faz a entrada aqui
e aí ele dá o lucro para a gente, tá bom? Então, esse parâmetro ele serve exatamente para isso, tá bom? Vamos voltar aqui agora, seguindo adiante aqui, tá? Para a gente continuar olhando os parâmetros, tá? O próximo item não tem muito o que falar, fechar a operação quando o preço cruzar a média móvel central, ou seja, fez uma entrada aqui. A gente pode colocar, por exemplo, um gain de 500 pontos, só dando um exemplo, né? Então, se você faz uma entrada aqui, por exemplo, né, e você coloca um gain de 500 pontos, o seu gain vai estar posicionado aqui em cima. Só que o preço, quando ele vier caindo, e aí quando ele tocou a média central, o robô tira a gente da operação, tá bom? O próximo item aqui, fechar a operação quando, se você deixa em falso aqui, ele vai passar reto. Ele vai passar reto, tá? Vai passar reto e vai continuar subindo, subindo, subindo. Aqui, fechar a operação quando o preço cruzar a banda oposta, ou seja, fez a entrada baseado na banda inferior. Ele só vai executar a operação ou quando ele pegar a nossa ordem de gain, que tiver em algum lugar qualquer, né, que a gente posicionou, ou então continuou subindo, 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 veio aqui, tocou a banda superior e aqui ele faz a saída da operação, tá bom? Próximo parâmetro. Este parâmetro aqui ele é bem interessante. Este aqui são os parâmetros ligados. Este parâmetro e este parâmetro. Distância mínima entre as bandas inferior e superior. E aqui a distância também, o próximo é a distância máxima entre as bandas superior e inferior. Eu vou fechar aqui para que vocês vejam o que acontece. Então, por exemplo, aqui, neste lugar aqui. Então, quando as bandas estão muito estreitas, por exemplo, 30 pontos nesse caso aqui, tá vendo? 30, 40 pontos, o que vai acontecer? O toque na banda, ele é muito rápido e ele é muito frequente. E muitas vezes, se a gente, por exemplo, está operando contra a tendência, o que vai acontecer? Sempre que existe um estreitamento das bandas, num determinado momento vai romper e a tendência principal é o preço e seguir muito para o lado em que rompeu, tá? Então, essa normalmente é o que a gente acompanha sempre que existe um estreitamento das bandas, né? Então, ó, estreitou a banda aqui, tá vendo? Ó? Estreitou aqui, tá? Rompeu para um lado, a tendência é ele andar bastante para esse lado, tá? A gente acompanha diversas vezes isso, diversas vezes. Sempre que eu estou voltando aqui para a gente ver se a gente acha um estreitamento das bandas. Ó, aqui, ó, estreitou a banda. Rompeu para um lado, anda muito, tá? Então, este parâmetro de distância mínima entre as bandas de Bollinger, ele é bem interessante quando a gente está, por exemplo, querendo fazer uma operação contra a tendência, tá? Porque o robô ele pode falar assim, meu, você está aqui, teve uma distância, você pode colocar aqui uma distância mínima, por exemplo, de 60 pontos. E aí você coloca para ele entrar na operação no toque da banda, mas entrando a favor da tendência, ó, você consegue surfar numa onda bem interessante aqui, né? E agora, imagina que você entra nessa operação quando você entra na operação contra a tendência. Então você vai ter que lançar mão aí de uma série de aumentos de posição aí para poder trazer o seu preço médio para um valor aceitável e torcer para que isso seja suficiente. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, olha só, o preço aqui veio, né? Bateu aqui e a banda estava bem estreitinha, tá vendo? 80 pontos, e agora começou a abrir a banda, né? Começou a abrir e foi subindo, subindo, subindo e não parou mais de subir, ó, e se vocês olharem aqui, a gente teria que ter colocado uma série de aumentos de posição aqui para, com sorte, trazer esse preço para próximo do nosso ganho e sair ou no 0 a 0 ou então com um pequeno lucro, tá bom? Então, é para isso que serve, ou seja, se você está aqui, então você fala assim, se a banda de Bollinger, por exemplo, ela está aqui com 100 pontos, então eu não quero entrar na operação, eu quero entrar na operação quando as bandas de Bollinger estiverem numa distância boa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, as bandas estão com 500 pontos de distância, então a distância mínima que, por exemplo, eu posso colocar, né? Então, se eu falar assim, vou descer o parâmetro aqui, as setagens do robô, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, a distância mínima que eu quero para as bandas de Bollinger, então eu quero uma distância mínima de 400 pontos. Vamos supor que eu vou entrar
contra a tendência, né? Então, minimamente 400 pontos. E também tem esse parâmetro que é distância máxima, porque muitas vezes, principalmente quando a gente está na abertura do mercado, nos primeiros minutos, a banda está muito aberta, né? Então, e a gente nunca sabe direito. Eu vou voltar aqui. Então, se a gente voltar aqui assim, né? Nesse caso aqui, né? Então, ó, a gente falar aqui, ó, eu tô com 700 pontos, mas eu já vi diversas vezes estando mais de 1000 pontos de distância disso daqui, né? De abertura da banda de Bollinger, né? Vendo, ó, 1000 e tantos pontos aqui, né? Então, muitas vezes, se a gente está numa operação, por exemplo, aqui, né? A gente entra numa operação aqui e a distância máxima também está muito grande, muitas vezes quando denuncia-se digamos assim, um padrão que não é tão confortável para a entrada, assim, tá? Então, a gente pode usar isso daqui, se a banda está muito aberta, nesse caso aqui, só para vocês terem esse gráfico aqui foi do dia 4, e o que aconteceu aqui, gente? Aqui aconteceu exatamente payroll, tá? Esse aqui foi o movimento do payroll. Enfim, no payroll aqui variou 700, 800 pontos, mas eu já vi payroll há 7, 8 anos atrás variar mais de 2.000 pontos, tá? Então, se você entra e aí, o que ele vai fazer? Ele vai entrar, ele vai abrindo, cada candle que vai subindo, ele vai abrindo, ele vai se distanciando dessa média e vai abrindo as bandas, e vai abrindo. E sei lá, se de repente o robô posicionaria uma entrada aqui, mas o preço continuou subindo, e ele vai e te stop. Então, distâncias muito grandes também são bem complicadas da gente acertar uma entrada aqui, tá? Então, esse parâmetro ele serve para isso também, tá bom? E o último parâmetro aqui para a gente falar um pouquinho a respeito aqui é este parâmetro de aqui, porcentagem do pavio em relação ao corpo do candle, tá? O que é essa porcentagem do pavio, gente? Porcentagem é o seguinte, vamos supor que ele chega e está aqui assim, né? Que quando você quer entrar contra a tendência, tá? Quando você quer entrar contra a tendência, vamos pegar esse candle aqui como exemplo aqui, né? Então, esse candle aqui, ele teve 500 pontos de distância nesse candle aqui. Então, se eu quero entrar contra a tendência, eu quero ver esse pavio o maior possível para poder fazer a entrada nas operações. Porque se ele for curtinho, significa que muitas vezes, significa que não teve força de venda entrando neste momento aqui para empurrar o preço para baixo. Tá? Para empurrar o preço para baixo. Entram vendedores, vão consumindo a liquidez e o preço vai caindo por conta disso. Tá? Então, nesse caso aqui, se eu coloco, por exemplo, aquele pavio, porcentagem do pavio, 50%, o que vai acontecer? Esse candle aqui, ele deu, vamos supor que tenha sido 500 pontos, só para facilitar a conta aqui, né? Então, 500 pontos, se a gente falasse assim, 500 pontos, teria que ter um pavio aqui em cima de 250 pontos, tá? 250 pontos, 50%, ou seja, ele não entraria nesse candle aqui. Mas olha esse próximo aqui, vamos lá. Esse candle também está fora da banda de Bollinger, ok? E aí, ele teve um candle de amplitude total 200 pontos, 220 pontos, e o pavio superior, o que vai acontecer aqui? Ó? Um pavio de 160 pontos, ou seja, ele entraria na operação mais ou menos batendo aqui 50%. Entrou aqui na operação e saiu com gain aqui. Enfim, se você colocou um gain menor que 100 pontos, ele sai da operação aqui, entendeu? Então, é para isso que serve aquele parâmetro de tamanho do pavio. Ele monitora a força de compra e a força de venda que está acontecendo. Então, se for o tamanho do pavio, se for pequeno, ele favorece operações, por exemplo, a favor da tendência. Tá? Se eu estou operando aqui, se eu coloco aqui, eu pego isso, eu coloco assim, estou operando a favor da tendência, né? Então, eu venho aqui, pavio, eu quero um pavio, por exemplo, de 10%. O que significa? Um pavio de 10% significa que pouquíssima força, se tiver um pavio maior do que esse, ele não vai deixar entrar na operação, porque eu quero um pavio de 10%, entendeu? 10% é o que eu aceito para poder entrar na operação, né?
Então, a partir de 10%, o que ele vai fazer? Já é suficiente aí para poder startar uma operação. Se, por exemplo, pode ajudar bastante a gente se a gente está a favor da tendência, isso daqui, tá? E se a gente está contra a tendência, então, por exemplo, se eu falar assim, 70%, significa que 70% do candle tem que ser consumido por esse pavio. Por exemplo, aqui, ó, o preço pegou, subiu 220 pontos e caiu aqui. Caiu 70% praticamente, né? 80% do candle aqui. Então o robô faria uma entrada aqui, porque aqui está mostrando o quê? Que teve gente interessada em vender, teve gente interessada em se desfazer da posição de compra e fez com que começassem a se desfazer. Então a pressão de venda aumentou nesse candle e por isso que formou-se esse pavio aqui, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Um abraço.